se quebra decretos questionando direção de Deus. Não se anula sentenças questionando a direção de Deus. 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, verso 1 em diante. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por tua presença e a tua manifestação, Senhor, em nossas vidas. Que o teu Espírito Santo fale, ó Deus, aos nossos corações, a tua vontade, o teu querer. Não só aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, semana passada nós falamos a respeito de decretos do inimigo. E nós falamos brevemente aqui o que é um decreto. O prefeito, o governador ou o presidente da República, ele pode criar um decreto para fazer um adendo a uma lei, ou seja, para melhorar uma lei. Ele cria decretos. E nós falamos aqui sobre Satanás, que decreta muitas coisas, situações sobre a vida do ser humano, sem ter a autoridade. A autoridade constituída no país, que seriam nas 3 esferas, municipal, estadual e federal, ou seja, elas têm autoridade para criar decretos, que irão impactar nas nossas vidas, diretamente, não é nem indiretamente, é diretamente, com leis, com adendos às leis, e o inimigo, ele toma posse de uma autoridade que não lhe foi conferida. Quem estava aqui domingo pela manhã ouviu isso. Uma autoridade que não lhe é conferida. Satanás não tem autoridade nenhuma, ele é derrotado. Mas a Bíblia diz que ele anda bramando e rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Por que disso, igreja? Porque o tempo dele está cessando, está terminando. Então, ele tenta atingir a Deus, ganhando alguns corações, ganhando filho. O pai, você nunca ouviu, talvez você tenha dito assim, se algum dia o teu filho brigou na rua, ou alguém fez algo para o teu filho, você não diz assim: olha, você dá um tapa no meu rosto é uma coisa, agora você dá um tapa no meu filho é outra coisa, não é? Então o diabo sabe disso, e ele tenta tocar Deus indiretamente dessa forma, bramando e rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, o pastor Marco falou aqui de honra em dízimos e ofertas, mas nós temos que honrar a Deus, não deixando que Satanás toque nas nossas vidas, porque tocando em nós, ele estará tocando em Deus, indiretamente. Então nós precisamos honrar Deus, resistindo ao diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é ignorar o diabo. Não posso ignorar aquilo que o diabo tenta fazer contra a minha vida ou contra a minha família, mas é resistir, e é resistir às vezes bravamente, irmão. Bravamente, tem que ser, como diz, com a faca nos dentes, para resistir às ciladas de Satanás. Então, Deus nos dá
respaldo na palavra para isso. Efésios capítulo 6 diz que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder para poder apagar os dardos inflamados de Satanás. Quando nós nos fortalecemos no Senhor, por isso que é tão importante nós ouvirmos a palavra, por isso que é tão importante nós louvarmos a Deus. São armas espirituais para a nossa vida. São armas espirituais. Às vezes nós estamos perdendo algumas batalhas nas nossas vidas, então nós temos que atentar para aquilo que Deus está falando, que talvez está faltando algo na minha vida, ou está faltando munição na minha arma, vamos dizer assim? Na minha arma de adoração, na minha arma de leitura da palavra, na minha arma de oração, na minha arma de jejum, de busca ao Senhor. Efésios 6 é muito incisivo quando o texto fala: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E aí o texto continua dizendo que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. É o texto dizendo assim, que você tome posse de toda a proteção de Deus para a sua vida. Seja protegido por Deus, buscando o poder de Deus na sua vida, buscando o poder de Deus na sua casa, para a sua família, e assim nós vamos quebrar os decretos de Satanás contra as nossas vidas. Pastor, mas eu quero te perguntar, se Satanás não tem autoridade nenhuma, como que o decreto dele funciona? Porque quando nós fraquejamos na fé, quando nós fraquejamos, quando a nossa fé está frágil, quando o nosso coração está longe da vontade de Deus, aí os decretos de Satanás, eles fazem efeito, mesmo que ele é mentiroso, mesmo que ele é o pai da mentira, como João 8,44 diz, ele mente até hoje, ele sempre mentiu, ele é o pai da mentira, mas a nossa vida é atingida por isso, porque nós vamos para a teoria da brecha, nós damos brecha para o inimigo contra as nossas vidas. Então nós precisamos buscar a presença de Deus em todo o tempo. Nós acabamos de ler o texto de uma viúva que estava com uma sentença sobre a sua vida. Havia um decreto e uma sentença. A sentença é o cumprimento do decreto. E havia uma sentença sobre a vida dela, porque ela, o seu esposo, o seu filho, estavam devendo. Eles estavam devendo, eles tinham um débito. E o esposo morreu. E, naquela época, o decreto dizia assim, que se o esposo morre, a família não tem bens, a família não tem posse. Como queria quitar esse débito? Entregando os filhos. O credor, ele tinha autoridade suficiente para cumprir uma sentença, porque havia um decreto de pegar o filho. Pegavam-se os filhos para que eles se tornassem servos desse credor. E essa viúva, ela estava desesperada. Desesperada. Não podia ficar devendo. Irmãos, por isso que a palavra diz: a ninguém devais nada, senão somente o amor. A ninguém devais nada. Deixa eu abrir um parênteses aqui. É pecado ficar devendo? É pecado ficar devendo. Não é pecado ter débito. Não é pecado ter contas. É pecado não pagar a conta. Veja como são coisas espirituais, igreja. Espirituais. Não fique devendo. E se por acaso ficar devendo, busque ajuda, olha o que ela fez. Tenha hombridade, irmãos, não sei porque eu estou falando isso, não está no meu script, mas veio à tona. Maico, eu estou te devendo, Maico.
mas eu não consigo pagar. Olha, tem que ter, hombridade. Hombridade. Não se puxa, lá vem o David, eu estou devendo, vou me esconder. Ih, mas aqui, não tem como se esconder, querido. Está devendo, pague o que deve, se não consegue pagar, pelo menos dê uma satisfação. Não é? A gente que trabalha por conta sabe disso, né? Tem cliente que fica correndo, fugindo da gente às vezes. E não precisa, não há necessidade. É só ouvir e falar, é só ouvir e se retratar. Irmãos, isso veio à tona nesse momento, essa conversa, que Deus está ministrando os nossos corações nessa noite. E essa viúva, ela tendo um decreto sobre a vida dela, o decreto de perder os filhos, ela tendo o decreto de perder aquilo que talvez lhe seria mais precioso na sua vida, que são os filhos, ela correu até o profeta. Correu ao profeta. Irmão, como é bom ter reserva espiritual, não é? Querido, você tem reserva espiritual? O que é uma reserva espiritual? O que ela disse? Fala no verso 1 lá, por favor. A mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo. Tinha testemunho, irmão. Tinha testemunho. Para quebrar decretos do inimigo, nós temos que ter testemunhos. Precisamos ter testemunhos. Para anular os decretos de Satanás, nós temos que ter testemunhos. Marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo, que está escrito lá, igreja, temia ao Senhor. Um servo de Deus precisa temer a Deus, tem que ter temor ao Senhor, temor a Deus. O que é temor? Qual é a diferença de temor e medo, igreja? Medo não é temor. Por isso tem alguém que talvez venha para mim e diga assim: pastor, estou entregando meu dízimo porque eu tenho medo de não prosperar. Estou entregando meu dízimo porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, nós temos que ter temor, queridos. Eu entrego meu dízimo, eu sou ofertante, eu sou um adorador a Deus, não é porque eu tenho medo do inferno, é porque eu tenho desejo pela glória de Deus, porque eu tenho desejo da presença de Deus. Nós precisamos almejar a presença de Deus em todo o tempo. Igreja do Senhor Jesus, escute o que Deus está falando nesta noite. Nós não temos que ter medo do inferno. Você tem medo de ir para o inferno? Eu não, porque eu vou para a glória. O inferno não é para mim, o inferno é para Satanás e seus anjos. E eu temo a Deus. E o que é esse temor? O temor é de magoar o coração daquela pessoa que a gente ama. Está todo mundo aqui? Amém? Você está entendendo? Eu mando mensagem para minha esposa com um coraçãozinho, porque eu tenho temor de magoar o coração dela. Eu não quero magoar o coração dela. Eu mando mensagem para ela, eu saio, estou com saudades. Às vezes eu assim, o que tem para o almoço? Você está entendendo, querido? Você está entendendo como nós temos que agir com Deus? Não é medo. Não tenha medo de Deus, mas tenha o temor de fazer aquilo, ou melhor, o temor de não fazer aquilo que agrada o coração do Pai. Aleluia, aleluia. E essa mulher, ela era dotada, essa família era dotada desses princípios, igreja, desses princípios. Havia um decreto sobre a vida dela. Morreu o seu marido, estava devendo, estava sendo cumprida uma sentença sobre aquela família, sobre aquela casa. Mas ela estava na presença de Deus e ela foi buscar ajuda espiritual.
buscar ajuda espiritual. É claro que ia resolver os seus problemas financeiros, mas ela foi ao profeta de Deus pedir ajuda. Igreja do Senhor Jesus, peça ajuda. Povo de Deus, quando Satanás se levantar contra a tua vida, quando decretar algo sobre a sua vida ou sua casa, peça ajuda. Tem gente morrendo em casa sozinho, sem pedir ajuda. A sua vida espiritual está fadada a morrer e não pede ajuda. Não pede oração, não pede conselho, não pede direção da parte de Deus. Olha, essa mulher tinha e estava cumprindo um princípio de Deus, humildade. Mas eu sou pastor, como que eu vou pedir ajuda? Mas eu sou obreiro, eu sou líder, como que eu vou pedir ajuda? Mas eu estou há 40 anos, eu estou há 20 anos na igreja, como que eu vou pedir ajuda? Será que as pessoas não vão pensar? Será que o pastor, o líder não vai pensar que eu sou fraco? Não, ele não vai pensar, irmão. Ele tem certeza que você é fraco. Está sendo fraco quando não pede ajuda. Nós somos fracos, forte é aquele que habita em nós, o Espírito Santo. Casais do Senhor Jesus, peçam ajuda. Tem atrito no casamento, tem problemas no casamento, tem dificuldades no seu casamento, peça ajuda. A igreja é para isso. A igreja não é só para reunir o culto, te dar uma palavra poderosa, você sair daqui abençoado, curtir a bênção. Não, quando você estiver passando por necessidades, peça ajuda. Peça ajuda. Eu ministrei sobre isso aqui algum tempo atrás, sobre aquele que está morrendo afogado, tem que levantar a mão e falar, salva-vida, socorro. Dei o exemplo que eu quase morri e não levantei a mão lá na praia. Eu consegui sair, graças a Deus. Mas quantas pessoas morrem afogado e não levantam a mão? E não levantam a mão para dizer, preciso de ajuda, pastor. Preciso de ajuda. O orgulho tem que ficar de lado, igreja. Essa mulher deixou o orgulho de lado. Essa mulher deixou o orgulho de lado. Porque ela viu que a casa dela, a família dela estava sucumbindo. Você está me entendendo nesta noite? Você está me entendendo? Tenha reservas espirituais. O que é reserva espiritual, irmão? Vou te dar um exemplo legal. Quinta-feira à noite nós temos tempo profético de oração e nós motivamos as pessoas a fazer propósito de oração. Propósitos de oração. Faça propósito de oração. O que é isso? Eu não gosto de usar esse termo aqui, nós líderes, campanha. Campanha. Qual é a campanha de oração? Nós usamos o termo propósito, porque o crente não tem que viver de campanha, ele tem que ter uma vida com propósito. Propósito. Você está entendendo? Pastor, mas a igreja que eu ia, pastor, mas a igreja da minha irmã, a igreja, Deus abençoe, mas Deus nos deu uma direção aqui, não sou contra a campanha, mas Deus nos deu uma direção. E nós estamos motivando pessoas que realizem propósitos de oração. 3 quintas-feiras, 5 quintas-feiras, 7 quintas-feiras. Pastor, eu quero fazer 40 quintas-feiras de oração. Fique à vontade, se você conseguir não interromper, porque você promete para Deus, tem que cumprir. Mas Deus tem abençoado pessoas que fazem propósitos de 3 quintas-feiras, de 7 quintas-feiras, e Deus tem abençoado. E aí, sabe qual é o problema de muitos? Eu estou fazendo um propósito de 7 passos proféticos para a vitória. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Deus me abençoou. Vou terminar. 6º, 7º, no 8º não vem mais para a igreja. Entendeu? Não faz reserva. Não tem reserva. Nós temos que ter reserva, irmão.
reserva. Nós não podemos vir para a igreja só para ganhar bênção. Nós não podemos estar na igreja só para ganhar coisas de Deus, mas para sermos cheios do poder de Deus. Para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, para poder resistir o dia mau. Efésios 6 fala sobre isso. Chegou o dia mau na vida daquela viúva, chegou o dia mau naquela família que perdeu o pai, perdeu a mãe. Chegou o dia mau, mas o dia mau não derrotou aquela mulher. O dia mau não vai derrotar a tua vida, não vai derrubar a tua família, não vai sucumbir a tua casa, em nome de Jesus. Ela tinha reserva, ela tinha testemunho, ela tinha Deus no coração dela. Quando o dia mau chegou, ela pediu ajuda. Ela deixou o orgulho de lado e foi pedir ajuda. Foi pedir ajuda. Profeta, me ajude. Me ajude. Irmãos, às vezes nós achamos que nós sabemos tudo. Nós achamos que nós entendemos tudo, sabemos de tudo. Que nós somos uma fortaleza e não somos tanto assim. E aí nós estamos passando por um problema que talvez, se a gente abrir o coração, e é claro, tem que ir para um profeta de Deus. Ela não foi para o vizinho, ela não foi para o amigo do marido, ela não foi para o amigo da empresa, ela não foi para o amigo da faculdade do filho. Ouça o que estou dizendo nesta noite. Ela foi até o profeta de Deus. E quantas vezes nós conversamos, oramos com pessoas, e aí a pessoa fala assim: pastor, estou com uma situação aqui na minha empresa, estou com uma situação aqui na minha casa, uma situação aqui na família, e está acontecendo assim, 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 daí a gente está trocando ideia, de repente, pô, você já fez isso? A pessoa, não, é verdade, vou tentar. E aí passa o tempo, pastor, não é que deu certo? E às vezes é uma coisa simples, mas quando a gente está no olho do furacão, irmãos, a gente não consegue pensar direito. Ei, por isso que Deus levantou pessoas para dirigir a igreja. O que é dirigir a igreja, irmãos? Pegar um volante e dirigir a igreja. Não, irmão. Se é dirigir a igreja, não é as paredes. Quem é a igreja? Somos nós. Então Deus levantou líderes, pastores, obreiros para nos dirigir. Para nos dirigir. Para a edificação dos santos. Ele mesmo deu uns para pastores, mestres, evangelistas, apóstolos e profetas. Para quê? Para que eles sejam bons, que eles preguem bem. Não, não é só isso. Para a edificação dos santos, para a edificação da igreja, para edificar a igreja. Por isso nós somos igreja, por isso nós somos povo de Deus. Porque nós precisamos nos ajudar. Nos ajudar. Eu vejo grupo de intercessão, o pessoal está sempre colocando lá, ore por isso, por favor, ore por isso. Ó, fulano lá, pessoas de fora da igreja, porque nós precisamos nos ajudar, igreja. Deus não nos fez para andar sozinhos. E Deus criou Adão, e Adão estava lá no Éden, dando nome para os animalzinhos, trabalhando, e um dia Deus olha para Adão e viu que Adão estava só. Daí arrumou um casamento para Adão. Arrumou uma companheira, uma auxiliadora idônea para Adão. Eu penso que não é só para que Adão não se sinta só.
Não era só para que Adão tivesse uma companheira para lhe ajudar e dizer, não esqueça disso, não esqueça daquilo. Não esqueça disso. Eu avisei. Não é só para isso que Deus criou a mulher. Maridos? Ei, quantos são abençoados aí pela auxiliadora? O amém foi bem fraquinho, hein? Hoje a cinta vai comer. Mas Deus criou a mulher para estar com Adão. Deus criou Eva para estar com Adão. Para quê? Para multiplicar. Para multiplicar, para crescimento. Ei, Deus criou o casamento para crescimento. Vou dizer de novo, você diz amém para sair bem no vídeo, tá, irmão? Deus criou o casamento para crescimento. Meu Deus, essa igreja compreende. Você está entendendo, querido? Você está me entendendo, querida? Está me entendendo que aí Satanás tenta decretar sobre a tua família assim, olha, se cuide, porque o pai divorciou, o avô tinha divorciado, o bisavô tinha divorciado, mas acabou aqui, em nome de Jesus. Esse decreto, essa sentença não será cumprida na minha vida, em nome de Jesus. Porque eu tenho reserva. Eu estou adorando a Deus, eu estou orando, eu estou buscando, eu tenho o Espírito Santo no meu coração, na minha vida. Tem doença congênita na família, morreu disso, morreu daquilo, morreu daquele outro. Está quebrado em nome de Jesus. Essa sentença está anulada, aniquilada em nome do Senhor Jesus. Sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha posteridade, em nome de Jesus. Porque um bebia, outro bebia, todo mundo bebia, então em nome de Jesus, acabou aqui, cortou esse cordão umbilical espiritual, em nome de Jesus. Aí a viúva buscou ajuda espiritual e reconheceu a direção de Deus para si. O texto segue e o profeta dá uma direção para ela. Direção. Pergunta o que você tem, me diga o que você tem em casa. Não tenho nada. Primeiro ela diz, não tem nada. Ela diz, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Espera aí, é contraditório. Se não tem nada, não é nada. Mas não tenho nada, tenho uma botija. Irmão, aí eu vejo uma falha dela. Ela não valorizou o que já tinha. Ela não valorizou o que já tinha. Então nós temos que aprender com isso. Nós precisamos valorizar o que nós já temos. Mas o meu emprego é assim, meu emprego... Você já tem esse emprego. Você já tem. Você já tem esse emprego. Você já tem esse salário. Você já tem esse salário, irmão. Olha que lá na frente vai acontecer algo poderoso. Você já conhece o texto. Vamos dar uma olhadinha pela janela para ver o que tem. Vai ter multiplicação. Essa janela não deixe lá fora, por enquanto isso. Mas ela, talvez com o coração entristecido, talvez passando pelo luto, não tenho nada. O que você tem aí, senhora? Não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Tem um pouquinho de azeite. Espera aí, não estou entendendo então. Não tem nada, mas tem um pouquinho de azeite. Então você tem um pouquinho de azeite. Declare-me o que você tem. Não tenho nada. Não, tenho um pouquinho de azeite. E aí, ela reconheceu a direção de Deus para si, porque o profeta diz para ela assim, então, pega o teu filho e saia pela vizinhança pegando vasos emprestado. Vasos emprestado. Vai emprestar vaso. Aí ela volta em si, com certeza. Se fosse para mim que ele dissesse isso, eu ia dizer assim, mas para quê? Só tem uma botija. Eu só tenho uma botija, para quê? Para quê?
Para quê? Mas para quê? Não questione. O profeta está falando. Se você entende que o profeta é boca de Deus para a tua vida, não questione, faça. Faça, ela não questionou. Ela errou quando ela tinha que falar algo da parte dela. Ela estava debilitada. Irmão, não é pecado você estar debilitado, não é pecado até você demonstrar talvez um pouco de falta de fé, mas permaneça em pé. Mesmo que esteja com dificuldade, mesmo que esteja difícil, mesmo que o problema esteja tentando te jogar ao chão, permaneça em pé. Permaneça, porque Deus é fiel. Ela reconheceu a direção, porque ela e seu filho foram emprestar vasilhas, foram emprestar os vasos, e vasos vazios. Não seria talvez a direção? Se eu estivesse no lugar do profeta, eu diria assim: Senhora, vá até os vizinhos e empreste azeite. Empreste azeite, pegue azeite emprestado. Pegue azeite emprestado, depois a gente vê como paga. Irmão, quem faria isso? Pegue vasilhas vazias. Irmão, tem direção da parte de Deus para a nossa vida, que parece loucura, irmão. Que parece loucura. Tem direção da parte de Deus para a minha vida, querido, que parece loucura. Que parece loucura. Ore por aquela pessoa ali, eu falo para Deus assim, hã? Faz um tempo de oração na madrugada, assim, com esse frio, Jesus. Parece loucura, irmão. Mas é necessário reconhecer que a direção é de Deus para si. Vai faltar tempo se eu for para o culto, vai faltar tempo se eu for para a oração, vai faltar tempo se eu tiver que orar, vai faltar energia se eu tiver que jejuar. Parece loucura, irmão. Não se quebra decretos questionando direção. Que forte isso, eu precisava ouvir isso nessa noite. E ela foi buscar aqueles vasos. Diz a palavra que eles pegaram tudo quanto era vaso. Olha, irmão, como uma pessoa inteligente. Nós temos que ser inteligentes na presença de Deus. Reconheceu a direção. Talvez ela poderia dizer a frase que temos ministrado aqui, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Então vamos pegar tudo quanto é vaso. Alguma coisa vai acontecer de bom. E pegaram todos os vasos que eram possíveis naquela vizinhança, irmãos. Porque a Bíblia diz que o filho chega e fala, você não tem mais vaso. Pega lá, filho. Vai buscar mais, filho. Não, mãe, não tem mais. E aí a Bíblia diz que houve ali o quê? Uma multiplicação do azeite, aleluia. Irmão, quando que acontece multiplicação? Quando nós entendemos a direção de Deus para a nossa vida, quando nós buscamos ajuda espiritual, quando nós fazemos aquilo que Deus está pedindo que façamos, irmãos. Aí nós quebramos os decretos, naquele momento começou a cair o decreto, começou a ser anulada a sentença sobre aquela família, Deus começou a prover sobre aquela casa, ela ia ter que entregar os seus filhos, ela ia ter que entregar o seu filho, ela estava fadada a viver sozinha na solidão e talvez iria morrer. Ou ia se tornar o quê? Escrava. Satanás quer escravizar o povo de Deus. Satanás quer escravizar a igreja do Senhor Jesus. Mas nós não podemos ceder aos decretos de Satanás. Nós precisamos quebrar os decretos de Satanás contra a nossa vida e contra os nossos familiares, contra a nossa casa, contra a nossa vida financeira. Nós temos que quebrar os decretos de Satanás contra a nossa saúde, em nome de Jesus. Anular as sentenças. Talvez errei no passado e o decreto é que você morra. Então eu estou anulando em nome de Jesus.
estou anulando. Eu bebia, eu fumava, eu me drogava, e é normal que a pessoa que bebe, a pessoa que se droga, vá ladeira abaixo e vai morrer. Então, em nome de Jesus, essa sentença está anulada em nome de Jesus. Está me entendendo nesta noite? Que nós temos a autoridade que Satanás não tem. Se ele levanta decretos contra as nossas vidas, contra a nossa família, sem nenhuma autoridade, nós que temos autoridade, nós que somos portadores do Espírito Santo, podemos anular esses decretos em nome do Senhor Jesus. Podemos anular, devemos quebrar as sentenças que estão sendo cumpridas talvez em algumas vidas. Talvez você já esteja vivendo aquilo que Satanás decretou contra a sua vida ou para a sua vida. Então você já está vivendo a sentença. Então, em nome de Jesus, a partir desta noite, em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor confere a você, que tem o Espírito Santo, declare que a tua casa é liberta, você é liberto, que Satanás não tem poder mais sobre a tua vida, não tem poder mais sobre a tua família, em nome do Senhor Jesus. Levante a mão para o alto nesta noite, glorifique o nome dEle, porque Ele é bom. Aleluia. Eu tinha preparado mais uma personagem aqui, não deu tempo de falar. Deus é bom o tempo todo. Ana, 1 Samuel. Ana tinha um decreto sobre a vida dela. Você não vai multiplicar a tua descendência. Mas Ana não aceitou. Ana não aceitou o decreto. Ela já estava cumprindo uma sentença. Ela não aceitou aquele decreto sobre a vida dela. E ela foi até quem? Ela foi até o sacerdote. Ela foi orar. Ela foi colocar a boca dela no pó. E Deus testou o coração dela. Porque ela estava orando e Eli falou assim, você está bêbada, mulher? Irmão, vamos falar sério. Se fosse eu e você voltaria para a igreja? Vamos pular essa parte. Você está entendendo, querido? Ana quebrou o decreto. Ana anulou a sentença que estava sobre a vida dela. E ela deu à luz ao grande profeta. Ela não deu à luz apenas a uma criança. Não era apenas uma criança. Como era uma criança especial. Era profeta, irmão. Deus tem bênção para derramar sobre a tua vida. Que não é coisa pouca, é coisa especial que Deus tem sobre a tua vida e sobre a tua casa. Em nome de Jesus, tome posse dessa condição. Tome posse dessa condição, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, eu quero orar contigo nesta noite.